Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Vamos comentar hoje a lição de número 9 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título desta lição é A Mordomia do Trabalho. Esta lição de hoje vem de encontro a uma filosofia muito utilizada nos dias atuais, o hedonismo. Hedonismo é uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. Dentro desta filosofia, o hedonista busca o prazer e a diminuição da dor. Um exemplo de um comportamento hedonista é aquele onde a pessoa busca ganhar a maior quantidade de dinheiro possível para não precisar mais trabalhar e poder, entre aspas, desfrutar a vida, viajando, passeando e gozando a vida, como eles costumam dizer. Veremos nesta lição que o trabalho é algo que Deus deixou para nós como uma atividade a ser desempenhada até que venhamos a deixar este tabernáculo. Não estou querendo dizer com isso que devemos trabalhar em empresas até morrer, mas sim que devemos nos dedicar a algum tipo de trabalho para que não fiquemos ociosos, mesmo aposentados, mesmo tendo bastante recursos financeiros. A Bíblia orienta que nós não devemos ficar ociosos e que temos que, a exemplo de Deus, como veremos na lição mais para frente, sempre ter alguma atividade, até para a nossa própria saúde. O textuário da lição está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, e diz assim: Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A verdade prática nos ensina: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Em relação a esta palavra enobrecer, o trabalho enobrece o homem. É uma frase que nós ouvimos muitas e muitas vezes. Só que, meus irmãos, existe um pouco de controvérsia nessa questão de o trabalho enobrece o homem, tendo em vista que o que é nobre? Os nobres eram basicamente aquele pessoal, aquele povo, aquelas famílias principalmente, que tinham títulos dados pelos governos. No caso, as monarquias eram barões, marqueses e tudo mais. Este pessoal eram os nobres. Só que existe aqui um paradoxo, Os nobres naquela época não trabalhavam. Os nobres não trabalhavam. Quem trabalhavam eram os pobres, eram os escravos. O trabalho começou a ser valorizado após a Revolução Industrial. Aí sim o trabalho passou a ser valorizado. Mas lá atrás, onde tinha a classe nobre, a nobreza não trabalhava. A nobreza tinha empregados, funcionários, escravos que faziam os trabalhos para eles. Eles mesmos não trabalhavam. Então precisamos pensar e tomar cuidado com essa expressão. O trabalho enobrece. O trabalho não nos torna nobres. O trabalho nos torna dignos. A expressão que o comentarista usa aqui, na verdade prática, é dignifica o homem. Isso sim. O trabalho nos torna dignos. O trabalho nos torna não melhores, mas o trabalho nos torna dignos, valorizados. Agora, enobrecer, nos tornar nobre, olha, nobreza como classe social, não. Por quê? Porque os nobres não trabalhavam. Continuando então, a leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 6 ao 13. Acompanhe a leitura. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar
desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Nós veremos mais para frente, irmãos, que esse desordenadamente significa ociosamente, ou seja, sem ocupação, sem trabalho. Continuando, versículo 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, ou seja, ociosamente. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, em outra versão, ociosamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Percebam a diferença. Ociosamente, não trabalhando, fazendo coisas vãs. O que seriam coisas vãs? Seriam justamente algo que não acrescenta dignidade ao homem. O homem, nós veremos, foi feito para o trabalho. E quando substituímos o trabalho por qualquer outra coisa, vã, isso nos torna indignos. Por isso que em Provérbios, Salomão condena em muitos textos o preguiçoso. O preguiçoso é alguém indigno. O preguiçoso é alguém que não tem merecimento algum. E a Bíblia diz lá no mesmo livro de Provérbios que o preguiçoso será alcançado pela pobreza. É uma situação bastante triste. Continuando então, a estes tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Como objetivo geral da lição, nós temos esclarecer que o trabalho honesto dignifica e, novamente a palavra, enobrece o cristão. Então, irmãos, temos bastante claro em mente essa questão do enobrecer, tornar nobre. Não existe mais classe de nobres hoje. E quando tinha lá na Idade Média, quem era nobre não trabalhava. Como objetivos específicos, nós temos mostrar o trabalho de Deus na Bíblia. Segundo, correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho. E, por fim, elencar os princípios cristãos para o trabalho. Vamos começar então na introdução. O assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden, como está em Gênesis 2 e 15. E aqui, meus irmãos, há algo interessante. O comentarista nos disse que Deus não nos fez para a ociosidade. Mas se olharmos à nossa volta, e talvez até nós mesmos tenhamos aquele desejo, aquele sonho que hoje está cada vez mais longe dos brasileiros, que é aposentadoria. O que é o desejo da aposentadoria para muitos de nós? Parar de trabalhar para poder, entre aspas, gozar a vida. Só que não apenas entre nós, cristãos, estou falando com cristãos. Mas vocês percebem, por exemplo, que as pessoas que fazem uso de jogos de azar, pessoas que jogam na loteria, eu não sei agora quais são as modalidades de loterias que nós temos hoje em dia, mas as pessoas jogam e a gente ouve falar, por exemplo, que o prêmio tal acumulou tantos milhões. Esse pessoal que joga está justamente motivado a ganhar esse prêmio primariamente, ou seja, principalmente para parar de trabalhar e viver a vida viajando, e viver a vida gozando, e viver a vida, enfim, desfrutando de muitas coisas. Só que para nós cristãos,
nós temos que ter claro em nossa mente. Nós não podemos ficar ociosos. Eu não estou querendo dizer com isso que nós não possamos tirar um dia, um período, uma semana, um mês para viajar, para descansar, enfim, para conhecer outros lugares. Mas nós não podemos, meus irmãos, viver em torno de um ideal de não trabalharmos mais. Porque nem que seja para o Senhor, nem que seja na evangelização, nem que seja no ensino da palavra de Deus, todo cristão é instado, ou seja, todo cristão é convidado pela própria Bíblia Sagrada a sempre desenvolver um trabalho para o Senhor. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Paulo. Paulo estava ali encarcerado, muito próximo da sua morte, como fala ali na sua segunda carta a Timóteo. E, no entanto, logo após Paulo ter dito aquela frase que todos conhecemos, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Logo após Paulo ter dito esta frase tão contundente e tão maravilhosa para nós, lá no finalzinho da sua carta a Timóteo, ele diz: olha, me traga a minha capa, mas também me traga os meus livros, principalmente os pergaminhos. O que significa isso, meus irmãos? Paulo estava no fim da sua vida, ele já sabia, ele já havia declarado que Deus o havia revelado, que ele estava muito próximo da morte. Mas mesmo assim, ele queria livros, ele queria os seus pergaminhos para quê? Para continuar trabalhando, continuar estudando, continuar crescendo para a glória de Deus. Então nós, como cristãos, independente do nível financeiro que nós temos ou que nós venhamos a ter, nós temos que desenvolver e viver uma vida de forma a glorificar o nome do Senhor, fugindo da ociosidade, fugindo dessa história de que querer gozar a vida, querer ficar sem, entre aspas, sem fazer nada, porque Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para o trabalho. E como eu já disse, não estou me referindo tão somente ao trabalho secular, mas ao desenvolvimento de algo, algum projeto, alguma coisa, mesmo que seja no Evangelho, mesmo que seja depois de aposentado, continuar fazendo alguma coisa para o Senhor, para a glorificação do nome dEle. Essa é a expectativa de Deus para todos nós. Tem mais uma questão que gostaríamos de citar em relação a essa questão da ociosidade. A Bíblia nos conta, nos mostra situações em que a ociosidade criou gravíssimos problemas para uma grande personagem bíblica. Que personagem foi essa? Davi. No segundo livro de Samuel, no capítulo 11, versículos 1 e 2, conta essa história triste. Davi não saiu à guerra na época de guerra, que eram 3 meses normalmente por ano, a época em que os exércitos saíam para guerrear. Teve um ano que Davi não saiu com o exército, mandou Joabe e os seus valentes para fazer as guerras e ficou ocioso no seu palácio. E a Bíblia conta ali, nesse mesmo livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 11, conta que Davi estava dormindo à tarde, tirando um cochilo depois do almoço. Ele se levantou do seu cochilo e foi passear ali na varanda tal. E lá na varanda o que acontece? Ele enxerga, ele vê Batseba. E por conta, meus irmãos, da sua ociosidade, por conta da sua falta de vigilância, Davi acabou acometendo aquele pecado terrível que a Bíblia registra. Se ele tivesse ido à guerra, se ele tivesse cumprido o seu papel de rei, de estar à frente dos seus exércitos, provavelmente aquilo não teria acontecido na vida de Davi. Então, meus irmãos, tenhamos bastante cuidado com os nossos desejos, tenhamos bastante cuidado com aquilo que gostaríamos de ter para o futuro, que a ociosidade nunca faça parte dos nossos planos, que a ociosidade nunca faça parte dos objetivos a serem atingidos por nós, mas que tenhamos sempre em mente que Deus nos chamou para o trabalho, Deus nos chamou para fazer algo para Ele nesta terra. Enquanto estivermos aqui, estamos em dívida para com o Senhor. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou para que as nossas vidas venham a glorificar o nome dEle através do nosso trabalho.
Louvado seja Deus. Continuando então na introdução, assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. O ponto central, meus irmãos, repete a frase novamente. O trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. 3 vezes nós encontramos essa questão do enobrece no começo da nossa lição. Vamos então para o tópico 1. O trabalho de Deus na Bíblia. Então, meus irmãos, nós vemos que Deus é o que nos dá o exemplo de trabalho. Subtópico 1, o trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Ou seja, ela inicia a história da salvação, revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Quando começamos a ler a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, já encontramos: no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante notar, meus irmãos, que a palavra Deus ali no versículo 1, no capítulo 1 de Gênesis, o que é traduzido para a língua portuguesa como Deus, é a palavra hebraica Elohim. E Elohim, ela tem um significado de plural, mas não de plural deuses, e sim o plural de uma entidade Deus, no singular, porém formada por várias pessoas. Então aqui, no começo da Bíblia, no primeiro versículo, nós já temos uma indicação da Santíssima Trindade. Então poderíamos fazer uma tradução, ou uma paráfrase, desse versículo Gênesis 1 e 1. No princípio criou a Trindade os céus e a terra. Porque é a Trindade que estava envolvida na construção e na formação da terra. Deus já nos dá exemplo de que Ele trabalha e trabalha muito. Outra coisa interessante é que em Gênesis 1 nós encontramos o detalhamento de todo o trabalho que Deus fez na criação da terra, ou como diz os teólogos, na recriação da terra. Conta ali todos os detalhes dos 6 dias em que Deus trabalhou. E, para finalizar, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 1, encontramos a afirmação: assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia, de toda a sua obra que tinha feito. Então percebam, meus irmãos, Gênesis 1 fala da obra que o Senhor fez, do trabalho que Deus teve na criação. No capítulo 2, versículo 1, tem a finalização, onde diz que os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados em 6 dias e que Deus descansou no 7º dia. Outro ponto interessante a ser mencionado: Deus nos fez para o trabalho, mas o descanso também é algo necessário para nós. Não é só trabalhar. Precisamos também de descanso para repor as nossas energias. Então, que fique claro, irmãos, não podemos radicalizar de forma nenhuma. Não podemos ir para nenhum dos 2 extremos, nem por trabalhar sem folga e nem só folgar. Temos que ser equilibrados. O cristianismo é equilíbrio, sempre no meio, sempre com equilíbrio. Trabalho, mas também descanso. Trabalho, mas também um período para reposição das nossas energias. Isso nós vemos claramente no comecinho da Bíblia Sagrada, Gênesis no capítulo 1, Gênesis no capítulo 2. Glória ao nome do Senhor. Continuando, infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, Big Bang, e por acaso tudo se organizou no cosmos. Mas a palavra de Deus nos mostra que, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. A respeito dessa teoria do Big Bang, nós podemos dizer o seguinte: ela foi anunciada em 1948
por um cientista russo, acompanhado de um padre belga. E nessa teoria, o universo teria surgido, tudo isso que nós conhecemos. O universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando o espaço-tempo. Então percebam, meus irmãos, a ciência trazendo uma teoria de que tudo foi criado depois de uma explosão. Tão somente porque não querem se dobrar, se curvar ao poder de Deus e àquilo que Deus revelou aos seus filhos através da Bíblia Sagrada. Nós cristãos cremos que fomos criados por Deus. Somos criacionistas. Deus nos criou. Somos assim porque Deus nos criou desta forma. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando. O trabalho de Deus na criação do homem. Vejam, falamos como Deus criou os céus e a terra, e aqui vamos detalhar como Deus criou o homem. Nas Escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego da vida em suas narinas, tornando-o assim alma vivente. Gênesis 2:7. Mas percebam aqui, meus irmãos, que o comentarista diz que o Deus Pai formou o homem. Mas qual foi a expressão que está na Bíblia Sagrada? Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos. Então, esse façamos nos dá a entender que não foi apenas o Deus Pai, mas que os três da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, participaram da formação do homem. E não apenas o Deus Pai, como o comentarista deixou registrado na lição. E aqui, meus irmãos, tem um conceito bastante interessante de que todas as outras obras do Senhor foram feitas através da sua palavra. A Bíblia é muito clara, ela diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação entre terra e água, e houve. Disse Deus, as águas produzem, e disse Deus isso, e disse Deus aquilo, e a Bíblia fala, e assim foi. Só que na hora de fazer o homem, a Bíblia fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E os teólogos nos dão a entender que há, de acordo com a própria Bíblia Sagrada, que Deus nos fez com as suas próprias mãos. Vejamos o que diz em Isaías. Isaías, no capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Vocês se lembram quando o Senhor fala para Jeremias para ir à casa do oleiro? E lá o oleiro estava trabalhando com o barro, com as suas próprias mãos, e o vaso se quebrou. Depois Deus trouxe, através de Jeremias, uma lição bastante interessante para nós. E aqui em Isaías 64, 8, nos dá a entender, aqui dizendo, que nós somos o barro, Isaías falando, e o nosso Deus é o oleiro. Ou seja, o oleiro trabalha no barro com as suas próprias mãos. E isso nos dá uma indicação de que somos realmente obra das próprias mãos de Deus, onde Ele não disse, haja o homem, mas sim Ele pegou o barro, pegou a terra, o pó da terra, e com as suas mãos Ele fez o nosso par, ou seja, Ele nos fez. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode dizer que Deus não trabalha? Alguém pode dizer que Deus fica apenas no céu recebendo adoração, recebendo louvores, recebendo, como diz lá no próprio Isaías, os querubins dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? Será que Deus fica no céu apenas na contemplação? De forma nenhuma. O próprio Cristo disse, como veremos mais para frente, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho.
O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, a palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas criadas no céu e na terra, pois tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,16, na Nova Versão Internacional, diz: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma referência ao trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Como assim por Ele? Ele estava lá no Éden, ele estava lá no início, na criação, pois Cristo faz parte da Trindade. E para Ele, por quê? Porque Ele, para nós, humanos, a Bíblia fala que Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, Ele foi o Filho de Deus encarnado, que desceu em terra, e Ele é o primogênito do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que morreu e ressuscitou. E hoje nós que cremos nele, temos a mesma possibilidade de, na ressurreição, estar com Cristo nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, o Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Jó 33:4. Em relação a esse versículo de Jó, meus irmãos, temos que só tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui é a fala de Eliú, um dos 3 amigos de Jó. E muito do que os 3 amigos de Jó falam está errado. Ou seja, eles estavam interpretando a vida de Jó baseada em conceitos humanos. E podemos dizer que até estavam um pouquinho influenciados pelo inimigo. Por quê? Porque eles chegaram a Jó sem nenhum tipo de misericórdia. Eles até choraram com ele no começo, mas foram usados, se você perceber nas entrelinhas, eles foram usados para acusar Jó, acusar, e Jó se defendendo, Jó sabendo da sua integridade. O que eu quero dizer com isso é, tomemos cuidado quando vamos usar algum versículo do livro de Jó, para ver se nós não estamos usando um versículo dito pelos seus amigos e, por conta disso, interpretando de forma errada. Então, bastante cuidado. Aqui está dizendo, que o Espírito Santo atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Realmente tem uma referência disso lá. Mas o que eu quero dizer é, tomemos cuidado quando vamos usar o livro de Jó, para não tomarmos as palavras, as afirmações dos amigos de Jó, porque eles erraram tremendamente nas suas interpretações, tanto que foram repreendidos por Deus. Deus apareceu a um deles e disse, vocês não falaram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Peça para o meu servo Jó orar por vocês, porque vocês estão em pecado. Então, meus irmãos, tomemos bastante cuidado quando formos usar alguma referência do livro de Jó e for a palavra de um dos seus 3, entre aspas, amigos. Continuando, logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui poderemos complementar com aquela questão de Gênesis 1:1, a palavra Elohim, que é uma palavra que nos dá o entendimento do plural, uma entidade formada por 3 pessoas. No princípio, parafraseando novamente, criou a Trindade, os céus e a terra. Glória a Deus. No subtópico 3, nós temos: Deus continua a trabalhar. Ou seja, Deus não trabalhou apenas na criação. Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, o nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Está em João 5,17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Aí traz aqui vários versículos, Salmo 24, Salmo 65, Salmo 104, Isaías 64,4. Gostaria de ler dessa lista, eu gostaria de ler o Isaías 64,4, que quase todo mundo sabe de cor. Porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Mas não é só esse versículo, meus irmãos, que fala claramente do trabalho de Deus. Podemos tomar, por exemplo, a oração de Salomão, quando ele foi fazer a dedicação do templo. Eu separei aqui alguns versículos dessa oração de Salomão para verificar, para mostrar para vocês o quanto Deus ainda trabalha. Por exemplo, esse texto está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículos do 12 ao 42. A oração de Salomão, 2 Crônicas 6, do 12 ao 42. Porém, no versículo 15, Salomão diz assim: que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Ou seja, o cumprimento da promessa de Deus, da palavra de Deus, se deu em função do trabalhar de Deus para cumprir aquela palavra. O Senhor disse a Jeremias que vela pela sua palavra para cumprir. Ou seja, Deus fala, mas Deus cumpre a sua palavra. Por quê? Porque Ele trabalha, Ele batalha para o cumprimento da sua palavra, pois Ele é Deus. No versículo 21 dessa mesma oração, ouve, pois, e perdoa. Ou seja, Deus ouve a oração e age através do perdão. No versículo 23, ouve tu então desde os céus e age e julga. Ou seja, Deus apenas não só perdoa, mas Ele age, Ele julga. E no versículo 30, Salomão orando diz assim: ouve tu desde os céus o assento da tua habitação, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos. Vejam, irmãos, o nosso Deus não está no céu apenas na contemplação. Ele está trabalhando em prol dos homens. Ele está cuidando da sua criação. Um versículo que você já me ouviu dizer bastante aqui, vou falar novamente, Salmos 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Vejam, meus irmãos, Deus cuida de nós, trabalha para que continuemos vivos. Nós dormimos e nós acordamos porque é o Senhor quem nos sustenta. Ele sustenta todas as coisas com o seu poder. Deus trabalha, louvado seja o nome do Senhor. No tópico 2 encontramos a Bíblia e a mordomia do trabalho. Então vimos no tópico 1 que Deus trabalha. Agora nós vamos tratar a Bíblia e a mordomia do trabalho para nós, os servos de Deus. Sob tópico 1, o homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, Ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, segundo Gênesis, no capítulo 2, versículo 8 e depois o versículo 15. O pastor Esdras Costa Bento nos diz o seguinte, que o trabalho é um meio do ser humano desenvolver a sua criatividade, potencialidades e realizar-se como ser humano. Existe um pouco de controvérsia em relação a esta palavra. Não estou dizendo que o pastor Esdras está errado, mas quando olhamos, por exemplo, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, quando Salomão fala, sobre o trabalho, que Deus deu o trabalho para o sofrimento do homem, e ali meio que Salomão dá uma choramingada em relação ao futuro, em relação ao seu sucessor e tudo mais, e ali ele fala, goza a vida com a mulher que você ama, porque isso é o resultado do seu trabalho na terra. Só que nós vemos o seguinte, Salomão era o homem mais sábio, abaixo de Cristo Jesus, foi o homem mais sábio que teve na terra. E também, por conta da bênção de Deus, foi o homem mais rico. E ele não tinha necessidade de trabalhar, ele só estudava. E a Bíblia mesmo fala que ele olhou para todas as atividades
e viu que tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Grandes construções, grandes aquisições, grandes coisas, tudo era vaidade. E lá no fim do seu livro de Eclesiastes ele diz que o fim de todas as coisas é: obedeça a Deus, guarde os seus mandamentos, que esse é o dever de todo homem. Mas percebam, meus irmãos, mesmo que tudo seja vaidade, como Salomão falou, nós homens trabalhamos com o objetivo de ter uma realização. Nós precisamos de ter algum prazer naquilo que fazemos. E o trabalho, como disse o pastor Esdras, ele nos ajuda a desenvolver o que é a nossa criatividade, nos ajuda a desenvolver o que é as nossas potencialidades. O que significa as potencialidades? A nossa capacidade de fazer as coisas, melhorar o nosso conhecimento, melhorar o nosso entendimento para que possamos fazer outras coisas, melhorar o nosso potencial. E depois, com tudo isso, haver uma realização. Você olhar para uma obra, para um trabalho que você fez e glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque você conseguiu fazer aquilo com a ajuda de Deus. Você conseguiu fazer aquele trabalho porque Deus te deu sabedoria. Você conseguiu realizar aquele trabalho porque Deus te deu saúde. Ou seja, o trabalho também serve para nos realizar. Tudo aquilo que é penoso, tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que requer muita dedicação, quando nós alcançamos o objetivo final, isso nos alegra. E é por isso que nós precisamos, irmãos, ter objetivos. É por isso que precisamos ter na vida algo a perseguir, para que a nossa vida não seja como uma folha sobre a água, levada pelas ondas. Não temos que estabelecer um objetivo em Deus e buscar esse objetivo, trabalhar, nos esforçarmos para que o nome do Senhor seja glorificado através do nosso trabalho. Louvado seja Deus. Subtópico 2, o trabalho antes da queda. As duas primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Aqui, irmãos, eu não sei se a Bíblia não nos traz evidências de que Eva trabalhou na terra. Mas, depois da queda, a mulher, infelizmente, depois da sentença de Deus, a mulher virou meio que um objeto. E não é um pouco complicado afirmar que a mulher era a trabalhadora da terra, porque normalmente a mulher ficava a função de cuidar da casa, ter os filhos e tudo mais. Que o comentarista disse que Eva foi a primeira trabalhadora. No meu entendimento, não há subsídios para isso, mas sigamos em frente. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença e principalmente sem o perigo de morrer. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Aqui, meus irmãos, podemos entender o seguinte: a Bíblia fala que depois da queda, a terra passaria a produzir abrolhos, ou seja, mato, pragas, que iriam atrapalhar o plantio, atrapalhar o trabalho daquele que iria lavrar a terra. Então podemos entender que antes da queda não existia o mato, não existiam os abrolhos, não existiam os espinhos. Ou seja, o homem não tinha tanta necessidade de gastar horas e horas lavrando, gastar horas e horas carpindo, removendo isso, removendo aquilo, não tinha essas coisas, era simplesmente abrir os sulcos, isso é meu entendimento, tá? Seria simplesmente abrir os sulcos, jogar as sementes, fechar e basicamente, ou seja, um trabalho muito mais simples. Depois da queda, nós veremos que mudou muita coisa. A terra passou a produzir abrolhos, passou a produzir mato, passou a ter pragas, passou a ter tantas coisas que acabaram tornando o trabalho do homem muitíssimo mais difícil. Vamos ler aqui então. O trabalho depois da queda. Infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. Primeiro, o medo e a maldição.
O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais, perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Então nós vemos aqui o comentarista citando, três situações, ocorridas depois da maldição, que seriam: passou a ter medo, conhecer o medo, perdeu a autoridade e conheceu a maldição da terra. Eu realmente, irmãos, essa questão de doenças nervosas e emocionais não ficou muito clara, nem na lição, nem na revista e nem no livro de apoio. Mas, no meu entendimento, essas doenças emocionais, essas doenças nervosas não surgiram naquela época. Porque percebam, naquela época era só trabalho no campo. Não estou desmerecendo, entendo? Não estou desmerecendo o trabalho no campo. Mas o trabalho no campo, irmãos, basicamente é um trabalho braçal. Ou seja, você tem que trabalhar, é trabalho físico, é esforço físico. Só que essas doenças nervosas e emocionais, elas não decorrem do trabalho, do esforço físico. Elas decorrem do esforço intelectual, do esforço emocional. Então, essas doenças que surgiram, doenças nervosas e emocionais, nós estamos vendo hoje, onde poucas pessoas estão trabalhando no campo. E, normalmente, quem trabalha no campo não anda estressado. Quem trabalha no campo não tem doenças nervosas, não tem problema emocional, porque é trabalho braço, é trabalho físico, é energia que você gasta. E no trabalho físico, quando você tem um grande gasto de energia, ele é reposto basicamente com sono, refeições bem feitas e sono. O seu corpo repõe as energias dormindo. Mas essas doenças nervosas, doenças emocionais, elas não são sanadas com sono. Se você estiver estressado, se eu estiver estressado, não adianta ficar dormindo, no que resolve muito pouco. Então percebam que o surgimento dessas doenças emocionais e nervosas não foi naquela época. Isso são doenças modernas, doenças nossas, novas, de agora, da pós-modernidade. Por conta das pressões, por conta das mudanças nas formas de você trabalhar, no ambiente de trabalho, enfim, muitas coisas estão acontecendo, estão causando essas questões de doenças emocionais, doenças nervosas. Mas o trabalho no campo é com certeza muito mais tranquilo, mesmo tendo problemas com mato, com pragas, e mesmo tendo tudo isso, o trabalho no campo é muito mais tranquilo do que o nosso trabalho aqui na cidade, por conta justamente destas pressões tremendas que nós sofremos aqui, na época da pós-modernidade. Continuando, a ecologia foi mudada, as condições ambientais foram transtornadas e, em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. O que era leve, suave e agradável por causa do pecado tornou-se pesado, brutal e desagradável. Mais uma vez, irmãos, precisamos entender que o que aconteceu com a terra realmente foi um desdobramento do pecado de Adão e Eva, do pecado deles lá atrás, mas hoje estamos vivendo uma vida muito pior. Como eu disse a vocês, e repito aqui, a pressão e a dificuldade hoje com o trabalho que nós realizamos, com a concorrência, com a globalização, com a necessidade de cortar custo, com a necessidade de ter uma eficiência enorme, isso está adoecendo o povo. Nunca se viu tantas pessoas estressadas. Onde eu trabalho mesmo, pelo menos dois colegas de trabalho com menos de 35 anos, já tomando remédio para o coração, porque o coração já está tendo problemas por conta da pressão. Um outro colega nosso, da mesma forma, tomando remédio para o coração. E o rapaz não tem 32 anos de idade. Por quê? Por conta da pressão exercida, por conta da alta performance requerida, por causa dos ambientes altamente estressantes. Então, hoje, irmãos, estamos sofrendo muito mais do que naquela época, provavelmente como consequência do aumento do pecado e da ganância humana. Hoje as empresas querem ganhar tudo o que for possível, desrespeitando o funcionário no sentido de
dar melhores condições. Antigamente, as empresas tinham muitos funcionários. E os funcionários vão saindo. Aconteceu na empresa onde eu estou. Os funcionários foram saindo e os que ficaram foram agregando funções. Por quê? Porque os funcionários saindo, eles fechavam a vaga. Fechavam a vaga. Principalmente aqui no Brasil. A maioria das empresas. Todas as funções estão sobrecarregadas. Pessoas fazendo muito mais do que deveriam estar fazendo. Por conta de uma visão empresarial, de economia, de pressão, de colocar e cobrar performance. Isso, irmãos, como eu já disse e repito, está adoecendo muitas pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa nos dar equilíbrio para que nós também não adoeçamos. Porque mesmo sendo cristãos, nós trabalhamos, precisamos do nosso salário. Só que nós não podemos entrar nessa situação desenfreada, porque senão adoeceremos também. Então tomemos bastante cuidado. Continuando, o trabalho tornou-se desgastante. Este versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. A expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. É mais, irmãos, uma continuação da discussão que nós estamos tendo. Hoje em dia, o desgaste é muito maior mentalmente do que fisicamente. O desgaste é muito maior que, muitas vezes, dependendo da sua função e da minha função, uma noite de sono não é suficiente para que nós descansemos. Muitos de nós estão acordando de manhã cansado ainda, mesmo tendo dormido 6 horas, 8 horas da noite, acorda cansado. Por quê? Porque o cansaço não é físico, o cansaço é mental, é estresse que está batendo na porta de muitas pessoas. Então, com o suor do seu rosto, então está se cumprindo cada vez mais nas nossas vidas. A corrida atrás do dinheiro, como diz alguém, a corrida atrás do vil metal, está adoecendo a população. E mais uma vez eu repito, que Deus nos guarde de entrar nessa situação e acabar nos adoecendo. Que Deus nos guarde. Continuando, quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas por causa das suas atividades profissionais? Os consultórios médicos estão lotados de pessoas com estafa e estresse. Acabamos de comentar, irmãos, é a mesma situação. Muitas e muitas pessoas doentes, muitas e muitas pessoas com problemas, muitas e muitas pessoas fora do seu peso ideal, porque o estresse, a ansiedade estoura, se manifesta de formas. As pessoas começam a comer, as pessoas começam a beber demais, comer demais, beber demais, enfim. Cada pessoa tem uma reação e, infelizmente, nós estamos vendo cada vez mais pessoas dessa forma. Continuando, há textos na Bíblia que nos lembram de tal realidade. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para os afligir. Jó também declarou, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Aqui também não é um texto que não foi Jó quem falou. Apenas, irmãos, tenhamos cuidado, Peçamos a Deus misericórdia, porque o tempo não está fácil. Mas o certo é, mesmo em situações como essa, o nosso Deus é poderoso para nos dar a vitória. O nosso Deus é poderoso para nos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções, para que nós não entremos nessa situação de estresse, de estafa, e sejamos sábios para remir, para aproveitar o nosso tempo. E Deus nos dará graça. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos então agora ao tópico 3, os princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. A ideia é do esforço próprio, é do próprio esforço. Não há trabalho sem esforço. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. Aqui, meus irmãos, é uma situação bastante complicada, pois essa questão do homem comerá a partir do seu esforço. Nós vemos
por exemplo, situações em que o governo acaba ajudando as pessoas. E tem uma outra situação bastante complicada. Muitas pessoas, infelizmente, não têm coragem de trabalhar. E nós cristãos, e entre nós cristãos, não deveria acontecer esse tipo de coisa. Mas infelizmente acontece. Nós já lemos lá em 2 Tessalonicenses, quando Paulo falando, dando a sua exortação, Paulo está dizendo, olha, se não quiseres trabalhar, não coma. Ele não estava falando aquilo para as pessoas incrédulas, estava falando para cristãos, aos crentes de Tessalônica. Ou seja, entre eles, naquela época, já se achavam pessoas que não queriam trabalhar. Imagina hoje, onde temos aí Bolsa Família, Bolsa não sei do que, Bolsa não sei do que. Hoje a tendência é até aumentar essa situação. E temos até uma questão um pouco mais complicada, que são aqueles que querem viver do Evangelho. Já citamos isso, se eu não me engano, no trimestre passado. Existem aqueles que querem viver do Evangelho fora do tempo. Era comum você ver pessoas que saíam por aí se oferecendo para pregar, saíam por aí se oferecendo para cantar, porque queriam viver do Evangelho. Por quê? Porque muitos deles não tinham coragem de trabalhar, não tinham coragem de levantar cedo, não tinham coragem de pegar no batente, não tinham coragem de lutar pelo pão de cada dia. E eles, infelizmente, queriam viver às custas dos irmãos na igreja. Temos o conhecimento, é alguém que não é tão próximo de nós, que dirigia a igreja, era pastor de igreja. Só que essa pessoa, ele disse certa vez para alguém que ele não tinha condições de dirigir uma igreja e trabalhar. E o que acontecia? Lá onde ele dirigia a igreja não pagava salário para pastor de congregação, dava uma ajuda de custo. E o que acontecia na vida desse irmão? A esposa dele tinha que trabalhar para sustentá-lo. E olha que eles tinham 3 filhos. Então imagina, a coitada da esposa trabalhando fora para poder sustentar as filhas, os filhos e o marido que se recusava a trabalhar porque dirigia uma congregação. Isso, meus irmãos, não foi de ouvir falar, foi de conhecimento, é pessoas que eu conheço. Então vejam que situação que nós chegamos. A pessoa não quis trabalhar porque dirigia uma congregação. Só que a Bíblia fala que o próprio apóstolo Paulo, pregador, apóstolo, ele fazia tenda, trabalhava de noite e de dia para não ser pesado a ninguém. E nós muitas vezes não queremos trabalhar. Então essa questão é muito séria para nós. Temos que trabalhar. O homem foi feito para o trabalho. Não podemos ficar dependendo, esperando da ajuda de ninguém. Tudo bem, pode chegar situações em que eu e você dependamos da ajuda de alguém. Mas nós não podemos ficar em casa deitado esperando. Nem que for carpir um terreno, nem que for varrer a rua, nem que for fazer qualquer coisa, dignamente falando. Nós somos constrangidos a fazer, porque é uma ordenança bíblica do suor do teu rosto comerá o teu pão. Não podemos, irmãos, nos acostumar com a ansiedade e muito menos esperar a ajuda de alguém. Eu vou esperar que alguém me ajude porque eu sou um coitadinho. Não, nós somos cristãos, nós temos Deus ao nosso lado. Podemos passar dificuldade, mas nós temos que ter coragem para o trabalho. Sem coragem para o trabalho, nós não chegamos a lugar nenhum. Continuando então, o trabalho deve ser diuturno, ou seja, de noite e de dia. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde ou noite e dia. Então, aqui, o próprio Senhor Jesus falou em algum momento, nos evangelhos, que eu não vou me lembrar, que é necessário trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E alguém pode dizer, então eu não trabalho à noite porque o próprio Senhor Jesus falou que não dá para trabalhar à noite, porque à noite ninguém pode trabalhar. Mas aquela referência à noite, irmãos, não é a noite física. Tudo bem, à noite você não conseguiria trabalhar no campo, na colheita manual, porque como é que você vai trabalhar no campo à noite sem iluminação? Então era uma forma figurada que o Senhor Jesus estava dizendo. Só que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses que trabalhava à noite e dia fazendo as suas tendas. Ou seja, para nós cristãos não deveria ter tempo ruim.
Trabalhar em todas as situações, porque o trabalho ele não enobrece, não nos torna nobre, da classe nobre, mas ele nos torna dignos. Então, nós não podemos ter desculpa para o trabalho. Temos que, a exemplo de Paulo, trabalhar noite e dia se for necessário, para não sermos pesados a ninguém. Trabalhar para que tenhamos o que comer. O próprio Paulo diz, trabalhar para que tenhamos o que comer e também o que ajudar outras pessoas. Esta é a expectativa bíblica para nós. Trabalhar dia e noite, se assim for necessário. Continuando, eis a perspectiva bíblica central do trabalho, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Salmo 128, versículo 2. Veja que coisa tremenda, irmãos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e te irás bem. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, não ser pesado para ninguém. Outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, segundo aos Tessalonicenses 3:8. Não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Irmãos, infelizmente isso acontece. Pessoas que trabalham, que podem trabalhar, têm força de trabalho e ficam esperando cesta básica da igreja, fica esperando cesta básica do irmão. Isso, irmãos, é vergonhoso para nós. Meus irmãos professores, vamos incentivar os nossos alunos a trabalharem, a buscarem em Deus a condição, a graça de uma porta aberta para trabalhar. Só que a coragem está conosco. Nós que temos que desenvolver a coragem para trabalhar. Nós que temos que desenvolver a coragem para enfrentar as dificuldades, acordar cedo, pegar 2, 3 conduções, se assim for necessário, porque é a condição de hoje. É a condição de hoje. Muitas vezes os nossos jovens, os adolescentes, veem aí esses cantores, veem aí esses jogadores que ganham fortunas de dinheiro e eles querem muitas vezes se basear a sua vida nessas pessoas. Não, irmãos, nós temos que nós como pais ser exemplos para os nossos filhos, exemplo de trabalhador, exemplo de pessoas corajosas para o trabalho, enfrentam as dificuldades e mostrando para os nossos filhos o caminho, para que eles não fiquem olhando para esses cantores e jogadores, sonhando um dia em virar jogador de futebol, sonhando um dia em ser cantor para ganhar muito dinheiro. Não, irmãos. O jogador de futebol é 1 em 1 milhão. E se não der certo do seu filho jogar futebol? Se não der certo do seu filho se destacar como jogador? Não seria melhor ele ter começado estudando e trabalhando, enfim? Então, irmãos, tomemos cuidado com essas ilusões. O trabalho, sim, faz com que nós cheguemos a algum lugar. Esses sonhos de virar jogador, de virar cantor, de virar isso, virar aquilo, esses sonhos normalmente são para poucos. Nós, a maioria de nós, é com muito trabalho que nós adquirimos as coisas. E lutemos para não sermos pesados a ninguém. Continuando então, o preguiçoso não deveria comer. Já citamos isso há pouco. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter um padrão de vida como se estivessem trabalhando. Já citamos aqui dos aproveitadores, das pessoas que querem viver da fé dos irmãos, que gravam CD, que andam, saem por aí pregando e querem viver às custas dos irmãos. Irmãos, eu não sou ignorante em relação a você ser itinerante com a chamada de Deus. Eu creio que Deus chama para trabalhar na itinerância. Eu creio que Deus chama pessoas com esse ministério. Mas a nós cabe nos preparar. A nós cabe estudar. A nós cabe procurar um emprego. A nós cabe fazer curso de teologia. A nós cabe estudar a Bíblia, porque no momento da chamada de Deus, Deus nos tira de onde nós estivermos. Você pode ser gerente de banco, você pode ser gerente, diretor de empresa, você pode ser o que for. No momento da chamada para a obra, Deus chama e Deus se responsabiliza. O que estamos vendo é que as pessoas que, entre aspas, têm uma chamada de Deus, eles não querem fazer nada.
Eu tenho uma chamada de Deus para ser pregador, mas às vezes essa chamada é para daqui 15 anos. O que você vai fazer daqui até a chamada de Deus se concretizar? Vá trabalhar, vá estudar, vá se preparar, porque no momento em que Deus chamar, Ele vai te tirar, como eu já disse agora há pouco, Ele vai te tirar de onde você estiver para fazer a sua obra. Mas nesse meio tempo, vá crescer, vá estudar, vá se capacitar, para que você possa ainda mais, servir ao Senhor com uma melhor qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é muito clara a esse respeito, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Nada é fácil. Há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. Já falamos um pouco da preguiça, mas, irmãos, sejamos enfáticos nessa questão. Preguiça é algo que está batendo na porta de todos nós. Que Deus nos dê graça para vencer este mal e possamos trabalhar com garra e afinco para que o nome do Senhor seja glorificado e também não seja blasfemado com as nossas atitudes. Uma das coisas mais difíceis para nós cristãos é sermos chamados de preguiçosos por alguém. Infelizmente, há muitos cristãos dando bastante escândalo entre aqueles que não servem a Deus. Que voltemos, irmãos, a ser luz, para que o nome do Senhor continue a ser glorificado. Continuando, a relação de empregados e empregadores. Nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus. Primeiro, patrões cristãos. Há orientação e mandamento de Deus para os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui, irmãos, fala muito de se tratar dos patrões tratarem os funcionários com dignidade. Não é porque ele é patrão, não é porque ele tem talvez uma condição financeira um pouco melhor, que ele é melhor do que alguém. Mesmo sendo um patrão cristão, nós temos que ter respeito. Os patrões cristãos têm que ter respeito pelos seus funcionários, têm que ser corretos, têm que refletir a glória de Deus para os seus funcionários. Se forem cristãos, então, mais ainda. Que Deus nos dê graça, irmãos. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus. Tiago, capítulo 5, versículos do 4 ao 6, fala muito claramente quanto a isso. Às vezes nós vemos empresários que não são tão bem-sucedidos e caem na miséria novamente. E quando você vai olhar, é porque deixaram de ser justo com seus funcionários. Uma das coisas mais complicadas para um empresário é ser injusto com os seus funcionários no que diz respeito a salário. Meus irmãos, vocês que estão nos ouvindo e são empresários, preze por pagar corretamente os seus funcionários. Preze por ser justo com eles no salário, nos benefícios e tudo mais, porque disso Deus se agrada. Se de outra forma, se nós ou se aqueles que são empresários tirar alguma coisa, for injusto com os seus funcionários nessa questão de pagamento, o próprio Deus vai cobrar dessas pessoas. Pode ler Tiago 5, do 4 ao 6, que vocês verão o quão sério é essa questão. Empregados cristãos. Há também orientação e mandamento para os empregados. Vós, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor. Olha, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Aqui, irmãos, está um segredo bastante interessante para nós. Quando nós trabalhamos, nós temos que estar trabalhando como se fosse para o Senhor. Eu sei que não é fácil, eu trabalho de empregado, eu sei que não é fácil, mas é uma orientação bíblica que Paulo falando na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 ao 8. Tudo que fizermos,
quando trabalhamos, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E veja o que diz em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. E em Eclesiastes 9:10, Salomão diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo o que tiver à mão, fazei conforme as tuas forças o melhor possível, para a glorificação do nome do Senhor. Aleluia. Os empregados não devem fugir do seu compromisso de trabalho. Antes, deve executá-lo como se fosse ao Senhor, como nós já lemos ali em Efésios, no capítulo 6. E por último, não se submeta ao trabalho vil. Trabalho escravo, a exploração laboral infantil, bem como os ofícios oriundos do vício, do crime e da prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado. Aqui, irmãos, o trabalho escravo, exploração laboral infantil, tudo isso é proibido. Tudo isso é contra a lei. Nós, como cristãos, não podemos entrar numa situação como essa. E também a questão dos ofícios oriundos do vício, do crime e da prostituição. O que é a questão do vício? Os jogos de azar. O cristão não pode trabalhar com o jogo do bicho. O cristão não deve trabalhar mesmo com os jogos de azar regulamentados. O cristão não deveria vender cachaça. O cristão não deveria vender cigarro. O cristão, enfim, essas coisas, elas batem de frente, né, à nossa fé. A questão da prostituição, como disse o comentarista aqui, se uma moça que trabalha na vida, né, como prostituta, vem a se converter, ela precisa mudar de emprego. Não há como, é incompatível a atividade de prostituição com o evangelho. É incompatível a questão de vender cachaça com o evangelho. Mas é profissão. Mas como assim profissão? A sua profissão é destruir a vida dos outros? Vender cigarro, vender cachaça e tudo mais? Não. Isso contraria os conceitos bíblicos. O Deus que te salvou, Ele pode te abrir uma outra porta de emprego. O Deus que te salvou, Ele pode te dar condição de mudar de vida. Você precisa querer. Então, meus irmãos, vamos ter estas questões bastante claras nas nossas mentes. E, por fim, conclusão. Nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural a partir da sua palavra. Ao expressar a sua vontade, tudo passou a existir. Assim, ele criou o homem pelo seu poder e o criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Nos ajude com as vossas orações, qualquer comentário, qualquer situação que você queira entrar em contato. Pode deixar nos comentários do vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube ou se você estiver assistindo o vídeo pelo site Estudantes da Bíblia. Na página principal tem ali o e-mail para você entrar em contato conosco. Deus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.